Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Marlene e o meu conteúdo é sobre casos criminais. Então desde já, se tu gostas deste tipo de conteúdo, de casos criminais, mistérios, coisas bizarras, inscreve-te no canal se não és inscrito, deixa o teu like porque isso ajuda imenso o YouTube a perceber que tu gostas dos vídeos e consequentemente recomenda-os a mais pessoas e deixa-me super motivada para continuar. E dito isto, vamos então para a história criminal do caso Matthew Pike. Matthew Pike nasceu em 1988 em Inglaterra. Era descrito como um rapaz reservado com um gosto para tudo o que fosse tecnologia, informática e jogos. Em 2006, ele entrou para a Universidade de Nottingham, em Midlands, na região central de Inglaterra. Um ano antes, ele conheceu Joanna Eaton num fórum de jogos online por quem se apaixonou perdidamente. Como viviam em cidades diferentes, eles decidiram ir para a mesma universidade para assim estarem mais próximos. Com o fluir da relação, eles decidiram começar a viver juntos num pequeno apartamento próximo da universidade. Os dois eram completamente viciados em jogos de vídeo, em especial um jogo chamado Advance Wars. Como eram muito fãs do jogo, eles decidiram criar um fórum para que diferentes jogadores pudessem partilhar ideias, estratégias, interagir em geral. Rapidamente, o fórum ficou conhecido entre os jogadores e formou-se uma pequena comunidade. Uma das pessoas que frequentava a comunidade era um usuário de nome Eagle Lightning. Ele chamou a atenção do Matthew e da Joanna porque ele passava muito tempo no fórum a partilhar coisas, a comentar, ele passava lá quase 24/24 e era claramente um dos maiores fãs do fórum. Os três começaram a falar no início sobre o jogo, mas rapidamente a conversa evoluiu para coisas mais pessoais. Os três participavam nas conversas, mas era evidente que o Eagle tinha um interesse especial pela Joanna e rapidamente eles passaram do fórum para o Facebook. O nome verdadeiro do Eagle era David Heids, tinha 21 anos e era de nacionalidade alemã. No Facebook, o David tinha apenas 15 amigos e apenas uma foto. Ele ia insistindo bastante em se encontrarem pessoalmente, mas a Joanna não lhe passava cartão, nem nunca sequer lhe deu a morada, porque ela sabia que podiam ser muito amigos, mas ela não o conhecia pessoalmente, e então ela nunca lhe deu a morada, nem sequer lhe deu esperanças de que um dia se iriam encontrar pessoalmente. Tinha a esperança que ele, com o tempo, esquecesse essa ideia e percebesse que ela não estava minimamente interessada em encontrar-se pessoalmente com ele. Em junho de 2008, o Matthew e a Joanna foram passar uma semana de férias fora e quando regressaram ao seu apartamento, ficaram surpreendidos ao ver o David ali especado em frente à porta. A Joanna nunca lhe tinha dado a morada, mas claramente ele tinha-se dado ao trabalho de stalkear todo o Facebook dela, de ver as fotografias dela com os amigos e de alguma forma ele conseguiu descobrir a morada. Ele veio com a conversa de que não tinha onde ficar e como eles eram amigos, o Matthew e a Joanna decidiram deixá-lo ficar 3 dias no apartamento, apenas 3 dias, com a condição de depois ele pegar um avião e ir embora. O tempo todo ele pedia ao Matthew para o deixar a sós com a Joanna, mas a Joanna não queria que isso acontecesse, ela não queria ficar a sós com ele e então ele teve que arranjar uma outra maneira de comunicar com ela e a maneira que ele arranjou foi deixando notas pela casa onde ele dizia coisas do tipo: estavas melhor comigo, o Matthew não te merece, eu fazia-te muito mais feliz, e essas coisas assim, desse género. 3 dias passaram e, como combinado, o Matthew regressou a Limburg, na Alemanha, mas a sua obsessão estava a ficar cada vez maior. Ele mandava centenas de mensagens à Joanna por dia, mandava-lhe e-mails, mandava mensagens no fórum, no Facebook, até chegar a um ponto em que a Joanna já estava a ficar um pouco farta de tudo isto.
Ela pensou que o melhor seria deixar de lhe responder, ignorá-lo ao máximo, talvez ele assim se esquecesse dela, então foi isso que ela passou a fazer e começou a não lhe responder a nada, ignorou completamente. Só que 2 meses depois, em agosto de 2008, o David voltou a aparecer à porta do apartamento. Sem chance de voltarem a recebê-lo, eles mandaram-no embora e, como já estavam a achar esta situação demasiado constrangedora, decidiram removê-lo do fórum e bloqueá-lo em todo o lado. As coisas acalmaram e o Matthew e a Joanna pensaram que tudo tinha voltado ao normal e até se esqueceram da existência do David. Só que, a 19 de setembro de 2008, ao regressar ao apartamento, a Joanna reparou que existia sangue junto à porta de entrada. Ao seguir o rastro do sangue, ela encontrou o Matthew no quarto, esfaqueado 36 vezes. Nada tinha sido roubado no apartamento, portanto não parecia ter sido um assalto, mas existia uma coisa ao lado do computador do Matthew que poderia ajudar a resolver todo o caso. Ele terá escrito com o seu próprio sangue, antes de morrer, as letras D-A-V. Rapidamente, a Joanna se lembrou do David e que ele poderia novamente ter regressado ao apartamento e ter entrado em confronto com o Matthew. Ela diz isto tudo à polícia, ela conta tudo o que tinham vindo a passar nos últimos meses, que ele andava a stalkeá-los completamente e que aparecia à porta do apartamento deles. E a 24 de setembro, o David acaba por ser detido pela polícia. Durante os interrogatórios, ele admitiu estar por detrás da morte do Matthew, mas não se considerava um assassino. O Matthew e a Joanna eram os seus únicos amigos desde há muito tempo e ele sentia muito a sua falta. Ele decidiu então ir novamente até ao apartamento deles, mas como eles o removeram do fórum e o bloquearam em todo lado, ele não tinha forma de os avisar. Assim que chegou ao apartamento, o Matthew abriu a porta e atacou-o. Começaram a lutar, um deles iria morrer e então o David disse que optou, em defesa pessoal, por matar o Matthew. Claramente, 36 facadas não tinham sido dadas em defesa pessoal e o David não apresentava nenhuma marca de defesa. Ou seja, se eles tivessem lutado, com certeza que o Matthew também tinha feito algumas marcas no David e não existiam essas marcas, portanto, não tinha sido em defesa própria. E a polícia acreditava que assim que abriu a porta do apartamento, o Matthew foi de imediato atacado e morreu muito antes de ter sido dada a última facada. O crime tinha sido claramente premeditado e o David viajou da Alemanha para a Inglaterra apenas com o objetivo de matar o Matthew. Em maio de 2009, o David foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional até cumprir um mínimo de 18 anos na prisão. E bom, malta, este foi o caso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam, deixarem o vosso like, inscreverem-se no canal se não são inscritos e podem também seguir-me nas minhas redes sociais, marlene.gomger no Instagram e marleninha no TikTok. E é tudo, espero mesmo que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!